Olá, senhores, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte geral 1. E hoje nós estamos dando um encaminhamento final à nossa disciplina. Temos aqui a temática de concurso de pessoas. Repetindo, concurso de pessoas, um dos últimos tópicos a ser estudado aqui na nossa disciplina. E aqui, nesse nosso tópico, a gente vai começar com uma observação que diz respeito ao concurso necessário, que a gente vai fazer uma correlação com uma aula que a gente já viu relacionada à classificação dos crimes. Na sequência, a gente vai estudar o que é essa tal teoria monista ou unitária, também chamada de monística por algumas pessoas, ou unicista por outros autores e assim por diante. A gente vai estudar os requisitos do concurso de pessoas e a gente vai ver posteriormente o que acontece quando alguns desses requisitos aqui não são atendidos. Prosseguindo, nós vamos ver o que é a autoria colateral. A gente vai ver o que é a autoria colateral. Na sequência, a gente vai ver um importante subtópico do concurso de pessoas, que é o quê? Que é a distinção entre autoria e participação. Autoria e participação. Na sequência, a gente vai ver quais são as duas principais teorias relacionadas à determinação de autoria ou participação no caso concreto. A gente vai estudar a teoria formal objetiva e também a teoria do domínio do fato. Repetindo, a gente vai estudar as teorias quais? Teoria formal objetiva e também a teoria do domínio do fato. Na sequência, a gente vai ver, então, 4 grandes observações sobre autoria e participação. A gente vai ver o que é e como se trata da participação omissiva. Na sequência, a gente vai ver o que é a cooperação distinta, também denominada de cooperação dolosamente distinta. A gente vai ver como se dá o arrependimento no âmbito do concurso de crimes. E por último, a gente vai estudar um tópico que é um pouquinho difícil de digerir, mas é importante, que diz respeito às circunstâncias, Circunstâncias comunicáveis. Então, aqui vamos nós. Na aula de hoje, a gente vai estudar o seguinte: de que maneira que você analisa um caso concreto, não mais quando você tem um agente, mas quando você tem uma pluralidade de agentes. Ou seja, em todos os casos que a gente viu até agora, basicamente, a gente tinha a hipótese de um agente cometendo um crime em face de uma outra pessoa, que a gente denominava de vítima. Até agora a gente viu o seguinte cenário. Etevaldo comete um crime contra Júlio. Então Etevaldo está cometendo um crime contra Júlio. O Júlio pode se defender, sim ou não? O Júlio está em estado de necessidade, sim ou não? Como é que se dão os crimes assim por diante quando eles estão completos e assim por diante? Agora a gente vai estudar a seguinte situação. Quando um agente já não está sozinho, quando a gente tem um agente que é acompanhado de outro agente. Ou seja, nós temos um concurso, a gente tem uma pluralidade de pessoas, está bem? Portanto, nós temos um concurso, nós temos um acréscimo de pessoas, também denominado aí pela doutrina de agentes, concurso de pessoas ou concurso de agentes. E aqui eu já faço a primeira observação. Uma observação diz respeito ao concurso necessário. E o que quer dizer isso? Alguns crimes têm o chamado concurso necessário, que é o seguinte: alguns crimes, eles não têm como ser cometidos por uma pessoa só, Vamos supor aqui que esse nosso indivíduo, o Etevaldo, ele queira cometer um crime sozinho. A lei não deixa. Tem crimes que ele precisa da ajuda de alguém, precisa ter uma pluralidade de agentes. Existe isso? Qual que é o sentido disso? São os crimes, chamados plurissubjetivos, Se lembram da nossa aula de classificação dos crimes, os crimes plurissubjetivos? Então, que são os crimes plurissubjetivos? São aqueles em que necessariamente você tem que ter uma pluralidade de agentes. Exemplo, associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, ou então organização criminosa, lei 12.850, assim por diante, Ou seja,
São crimes em que a pessoa sozinha consegue fazer uma associação criminosa? No direito brasileiro, não. De maneira nenhuma, tá? Associação criminosa não tem como. Você precisa de pelo menos 3 pessoas para ter uma associação criminosa nos termos do 288. O que acontece? O tipo penal do artigo 288 é denominado de concurso necessário ou crime plurissubjetivo, porque necessariamente vai ter um número plurime, vai ter mais de uma pessoa, tá? Mais de uma pessoa. Nesses casos de concurso necessário, não se aplica essa nossa matéria, tá? Essa matéria que se encontra disciplinada no artigo 29 do Código Penal não se aplica aos crimes de concurso necessário, não se aplica aos crimes plurissubjetivos. Essa matéria se aplica aos crimes monossubjetivos, está bem? E aqui temos já também uma questão. Eu pergunto para os senhores, vamos supor que Etevaldo queira cometer um crime, vamos supor uma corrupção da vida ou assim por diante, tá? Uma situação em que uma pessoa comete os dois aqui, ó, Etevaldo e Júlio, eles querem cometer um crime, uma corrupção ou então, sei lá vocês pensem no crime que vocês quiserem. No direito brasileiro, se adota como linha geral de raciocínio, tá? A ideia da teoria monista ou unitária. Teoria monista ou unitária, que vai dizer o seguinte, dentro da teoria monista e unitária, aqueles que contribuem para o crime respondem por aquele crime. Está bem? Vamos ler o caput do artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, você quer cometer um furto? Sim. Você também quer cometer um furto? Então tá, os dois vão responder por furto. Por que o direito brasileiro diz isso que parece ser tão óbvio? Porque em alguns países você tem, por exemplo, lá no tipo penal do furto, lá no 155, você tem um tipo penal que é o subtrair coisa alheia móvel e um tipo penal menorzinho, com uma figura minorada, ou então atenuada, ou então com uma pena diminuída, que diz assim, auxiliar no crime de furto. Ou seja, umas pessoas, quando estão juntas, respondem por um crime e outras respondem por outra em alguns países. No Brasil não é assim que funciona. No Brasil, regra geral, aquele que de qualquer modo contribui para uma ação, responde por ele. Olha só, vamos supor então que Etevaldo queira furtar um bem de alguém. E o Júlio está simplesmente com o carro ligado, tá? O carro tem que estar ligado, não se esqueçam disso, tem que estar na primeira engatada, né? Está esperando ali o Etevaldo chegar com o bem que foi eventualmente subtraído de alguém e os dois saem dali. Eu pergunto, o Etevaldo ele furtou algo? Sim, ele furtou algo. E agora eu pergunto o seguinte, o Júlio, ele furtou algo? Não. Ele estava num carro. Olha só, ficar num carro com a primeira marcha engatada, o carro está ligado, isso é um crime? Não. Se fosse crime, todo mundo estaria cometendo crime continuamente, não é verdade? Você não poderia entrar num ônibus que já estaria cometendo crime. Mas a questão é, o artigo 29 do Código Penal diz que aquele que de qualquer modo concorre para o crime responde na medida de sua culpabilidade. Ou seja, dirigir um carro não é crime. Você dar uma carona para um amigo não é crime, mas se você está dando essa carona, você está dirigindo o carro porque você está contribuindo para um furto, você responde pelo furto. Daí, olha só, o Júlio que está dirigindo o carro diz o seguinte, não, mas eu não subtraí nada, não sei de nada, não subtraí nada. Olha só, e o Júlio vai estar errado. Porque quem manda ter contribuído? Quem manda ter contribuído? Se você contribuiu para o crime, você responde nos termos do artigo 29. Olha só que acontece o seguinte, tudo na vida tem que ter uma exceção, para ficar mais divertido. E nós temos exceções, tá? Exceções. Tem algumas situações em que um crime é cometido por mais de um agente, tá? Mais de um agente, e não se adota a teoria monista, tá? No Brasil, regra geral, teoria monista, artigo 29 do Código Penal. Porém, nós temos exceções, e nós temos 2 exceções, ou 3, bem interessantes, tá? Exceção do médico e da gestante que realizam um aborto. Olha só, vamos supor que uma gestante queria realizar um aborto, só para constar, no Brasil é ilícito o aborto que tenha
que seja realizado sobre uma pessoa que tenha passado dos 3 primeiros meses, tá? Até os 3 primeiros meses nós temos um tratamento diferenciado, está bem? E olha só, vamos supor que um médico queira vá cometer um aborto sobre uma gestante. Cada um vai responder por um motivo penal. O médico responde nos termos do artigo 126 do Código Penal e a gestante responde nos termos do artigo 124 do Código Penal. Está bem? Outra exceção muito, muito importante, essa aqui eu quero ler com os senhores, diz respeito à corrupção. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar que nós tenhamos o nosso Etevaldo aqui, vamos pensar aqui no Júlio, que não está portando arma de fogo e nada, e o Júlio, ele quer construir alguma casa, enfim, alguma coisa, e ele está demorando muito para ter um alvará na prefeitura, e ele quer, entre aspas, subornar um funcionário da prefeitura, tá? Um funcionário da prefeitura. E então chega lá o Júlio, calma, me perdi aqui, chega lá o Júlio, sambando, né? Chega lá o Júlio e diz que ele quer que seja adiantado o alvará, que ele está disposto a pagar por esse alvará um cafezinho, né? Um cafezinho, ele está com algumas notas de 100 na mão. Tá? Ele está pedindo para que esse alvará saia logo. Olha só, nessa hipótese, nós temos um ato de corrupção, tá? Corrupção por parte do Júlio, e essa corrupção por parte do Júlio, que se dá sobre um funcionário público, ela está prevista no artigo 333 do Código Penal, que diz assim, ó, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Olha só, a pessoa que está prometendo, tá? O Júlio aqui, ó, está prometendo um dinheiro para um funcionário público, para o secretário de obras de município, assim por diante. Ele está prometendo aqui um valor. Nessa hipótese, ele está cometendo o artigo 333. Ele está cometendo um ato de corrupção ativa. E eu pergunto, e esse servidor aqui que a gente está falando, quando ele recebe esse valor, ele está cometendo o tipo penal previsto no 333? Não, ele está cometendo o previsto no 317, que é solicitar ou receber para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Olha só, vamos supor aqui que o Júlio dissesse assim, olha só, Harry, se você me ajudar com esse alvará, está bem? Se você me ajudar com esse alvará, você vai ter uma casa de praia para você. Você pode aparecer nessa minha casa de praia quando quiser, que sem ser alta temporada, que eu vou tirar um dinheirinho para mim, eu te alugo essa casa de graça. Você pode ficar nessa casa quanto tempo você quiser, não sendo alta temporada. Pode passar o mês de maio inteiro, junho inteiro, julho inteiro. Quer passar quarentena lá? Passa, meu querido, está bem? Temos aí, então, uma pessoa cometendo um crime, tá? O Júlio está prometendo algo, e o funcionário público, se ele aceita, está cometendo um outro tipo penal. Um comete o 317, outro comete o 333. O particular comete o 333, corrupção ativa, e o funcionário público, ele comete o 317, é a corrupção passiva. Ou seja, temos uma exceção à teoria monista. Por quê? Porque nós temos uma situação em que uma pessoa comete o crime e outra pessoa outra. Tá? Aqui, parte da doutrina diz que isso é uma situação de aplicação da teoria pluralista ou pluralística. Enfim, é só um detalhezinho para complicar as coisas. Mas, olha só, aqui o que interessa saber é que nós temos uma exceção à teoria monista unitária. Acaba aí? Não! Bigamia, por exemplo, a pessoa casada, vamos pensar no crime de bigamia, uma pessoa se casar com uma pessoa já casada. Você quer se casar com uma pessoa já casada? Pode isso? Não. O casamento no Brasil não segue assim essa noção de poliamor por enquanto, né? Poliamor é uma questão muito discutida, mas por enquanto no Brasil não existe o casamento enquanto uma instituição de direito civil em caráter formal com mais de 2 pessoas. Está bem? União estável é uma questão à parte. Casamento, por enquanto, é 2 pessoas. E olha só, o que acontece se uma pessoa casada inventa de casar com uma pessoa solteira? Um comete um crime e outro comete outro. Basta ler o artigo 235, que é o crime da pessoa que já está casada e quer se casar, né, com uma outra pessoa, e a pessoa que é o solteiro vai cometer um outro tipo penal, que é o 235, parágrafo 1º. Um responde pelo 235 caput e outro responde pelo 235, parágrafo 1º. Vamos agora aos requisitos, tá? Vamos aos requisitos. Para você ter concurso de pessoas,
tá? Para você ter concurso de pessoas, você tem que atender alguns requisitos, está bem? E quais são esses requisitos? Esses requisitos estão relacionados a algumas questões relativamente óbvias. Primeiro, pluralidade de agentes. Parte da doutrina vai dizer que você precisa ter mais de um agente. Isso seria um requisito objetivo. Até aqui tudo bem. Primeiro requisito é o requisito objetivo, pluralidade de agentes. Tem como eu cometer um crime em concurso de pessoas eu comigo mesmo? Vamos supor, eu sou bipolar, tripolar, tenho transtorno de múltiplas personalidades, sei lá o quê. E olha só, eu entro numa casa com uma personalidade, no que eu entro nessa casa, eu mudo a minha personalidade para uma outra pessoa, eu mato meu inimigo, e agora eu faço uma ocultação de cadáver com uma terceira personalidade, que é uma personalidade que está se sentindo culpada e assim por diante. Olha só, 3 personalidades cometeram 3 diferentes crimes, ou 2 crimes, enfim. Nós temos concurso de pessoas? Não, porque você tem uma pessoa, é só um maluco, é só uma pessoa com 3 personalidades, enfim, não interessa. Tá? Você precisa ter um número, um número plurime de pessoas. Esse seria o primeiro requisito de natureza naturalística, objetiva, enfim. Temos mais um requisito que se divide em 2, que é a questão da tipicidade. Tá? Agora você o chato de sempre. Se lembra que eu vivo falando da tipicidade objetiva e da tipicidade subjetiva? Então, nós temos o elemento mens rea e o elemento actus reus. Elemento mens rea, tipicidade subjetiva, e elemento actus reus, tipicidade objetiva. Olha só, quando se fala de concurso de pessoas, nós temos que ter uma situação em que todos os envolvidos cometem o actus reus, tá? Uma conduta que é culpável diante de um quadro apresentado, e nós temos que ter todos os agentes cometendo, ou seja, exarando, estando presente aí um dolo, alguma modalidade de dolo, ou seja, o liame subjetivo, ou seja, mens rea. Nós temos que ter aqui as pessoas querendo o mesmo tipo penal, E, por fim, e aí relacionado a isso, nós temos que ter uma identidade de infrações. Ou seja, A e B querem cometer um crime, eles têm que querer cometer o mesmo crime. Tá? Eles têm que querer cometer o mesmo crime. Está bem? E se isso não ocorrer, o que vai acontecer? Vamos ter a incorrência, nós vamos ter a verificação de um instituto que a gente já vai ver, que é a cooperação distinta ou cooperação dolosamente distintas, tá? Está bem intimamente relacionado aos requisitos, nós temos aqui esse instituto da cooperação dolosamente distinta. A gente vai ver ao final. E aqui eu já tenho que fazer 2 grandes observações com relação aos requisitos. Crimes culposos, tá? Crimes culposos, você precisa ter esse elemento subjetivo, tá? Não, você não precisa ter esse elemento subjetivo. Aí todo mundo responder aí pelo mesmo crime, tá? Na medida de sua reprovabilidade, a gente vai ver que com relação aos crimes culposos, não vai se aplicar a questão da autoria e participação, vão ser todos autores. E mais uma questão aqui. Autoria colateral. Vamos supor que Etevaldo seja uma pessoa muito odiada em seu bairro. Todo mundo odeia Etevaldo. Por quê? Porque ele bate nas pessoas, ele desrespeita os mais velhos, ele não paga a conta de luz, ele faz gato, ele, sei lá, é uma pessoa horrível. E nisso o Etevaldo está voltando para sua casa, e eis que nesse meio do caminho nós temos aqui 2 agentes escondidos, um sem falar com o outro, tá? Sem mens rea entre eles, sem o liame subjetivo. E cada um deles opta por dar um tiro ao mesmo tempo, e ambos os tiros acertam ao mesmo tempo o Etevaldo. Olha só que exemplo doido que é dado pelos professores de direito. Nesse caso, nós temos concurso de pessoa. Olha só, temos uma situação que ela é sui generis. Nós temos o que a doutrina vai chamar especificamente de autoria colateral. Ambos serão os autores, mas como nós não temos preenchido os requisitos de liame subjetivo, tá? Nós não teríamos um concurso de pessoas propriamente dito. Então, vamos prosseguir. Olha só, um dos pontos mais importantes aqui nessa nossa disciplina, está bem? Diz respeito à distinção entre autoria e participação. Está bem? Autoria e participação. O que acontece?
O que acontece? Vamos ler ali o artigo 29, está bem? Vamos voltar ao nosso Código Penal e vamos ler o artigo 29, parágrafo 1º. A gente já viu que o artigo 29 diz respeito à teoria monista, ou seja, aqueles que contribuem para o ilícito respondem à medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a quanto? 1/3. De 1/6 a 1/3. Olha só, aqui nós temos no direito brasileiro algo que se reproduz em outros ordenamentos, faz parte da teoria do direito penal, que é o seguinte: é a situação em que uma pessoa realiza a maior parte da conduta e outra parte da conduta, uma parte menos importante, é realizada por uma outra pessoa. Vamos voltar aqui ao quadro dos dois meliantes aqui, sei lá, o nosso Etevaldo, e aqui o Júlio, que o Etevaldo furtou uma casa, roubou alguém e entra no carro em que Júlio estava esperando e os dois vão rápido embora. Olha só, é possível a gente ver uma conduta, digamos assim, mais gravosa por uma pessoa, sendo cometida por uma pessoa, e uma outra conduta menos gravosa sendo cometida por outra pessoa? É possível a gente visualizar isso neste caso? A resposta é sim. Né? A gente vê que se o Etevaldo, por exemplo, ele entra na casa, ele, por exemplo, ameaça as pessoas com arma de fogo e assim por diante, subtrai os bens e entra no carro do Júlio, o Júlio só está esperando para sair de lá, a gente vê que uma conduta é mais reprovável que a outra. A conduta do Etevaldo é mais reprovável que a conduta da pessoa que fica só esperando para poder sair com o colega. Né? E essa questão da reprovabilidade, ela é, digamos assim, difícil de você entender. E aqui surgem algumas teorias, tá bem? Surgem algumas teorias, eu não vou falar de todas, tá? Mas surgem duas teorias mais importantes. Primeira teoria, teoria formal objetiva. Teoria formal objetiva vai dizer o seguinte, que aquele que comete a conduta nuclear do tipo penal, ele vai ser o autor, e os outros membros, os outros agentes, tá, vão ser considerados partícipes. Autor é aquele que faz o que está descrito no tipo penal, e os demais vão ser considerados partícipes. O autor, por exemplo, desse nosso crime, vai responder pelo artigo 155 caput, ou, enfim, ele vai responder pela pena, entre aspas, cheia. E o partícipe vai ter direito a essa redução de 1/6 a 1/3 prevista no parágrafo 1º. Está bem? O partícipe tem direito a uma redução de 1/6 a 1/3, ao passo que o autor responde pela pena, entre aspas, cheia. E uma das principais teorias a dizer como é que você diz quem que responde pela pena cheia e quem tem direito a essa redução vai ser a teoria formal objetiva. A teoria formal objetiva vai dizer então isso, que quem realiza a ação típica em si, aquilo que é descrito no tipo penal, por exemplo, quem no crime de roubo efetivamente subtrai, aquele que subtrai é a pessoa que representa a autora. O outro que está esperando com o carro, essa pessoa é a partícipe. No crime de homicídio é a mesma coisa, a pessoa que dispara o tiro contra a vítima que vem a morrer. Essa pessoa ela é a autora do crime de homicídio. A pessoa que está esperando com o carro ligado para ir embora, de acordo com essa teoria, seria partícipe. Está bem? Partícipe seria uma categoria conceituada a partir da exclusão, ou seja, todo mundo que não seria autor seria partícipe. O que acontece? Essa teoria ela é muito fraquinha, tá? Muito fraquinha. Até surgiu uma outra teoria meio melhorzinha, mas não tão boa, que era a teoria não formal objetiva, mas a teoria material objetiva, que dizia assim, aquele que contribui para a materialidade do delito, ou seja, não é aquele que necessariamente dá o tiro, mas é aquele que contribui para que o delito ele se consume. Não faz muita diferença prática. Tá? Outra teoria, a teoria da equivalência das causas, aquele sem a quem não teria o cometimento do crime nem a sua consequência, também não ajuda muito. Uma teoria que daí surgiu é a teoria do domínio-fato, que em um primeiro momento a teoria do domínio do fato tinha caráter excepcional. Em um primeiro momento no Brasil, nós tínhamos como regra geral a formal objetiva e como
excepcional para situações específicas, a teoria do domínio do fato. E o que é que diz a teoria do domínio do fato? A teoria do domínio do fato diz o seguinte, que em algumas situações, tá? Em algumas situações, a pessoa que está, por exemplo, dando tiro, tá? Dando tiro, ela não é mais importante do que uma outra pessoa que não está dando tiro, tá? E essa teoria, ela vem a responder com grande precisão as situações da chamada autoria mediata, tá? As situações da autoria mediata. O que isso representa? Autoria mediata. Vou falar de algo que eu nem sei se acontece no Brasil com frequência. Está bem? Vamos supor que o Etevaldo ele esteja num presídio, tá? Esteja num presídio, por quê? Porque ele foi preso porque ele é o líder de uma organização criminosa, um PCC da vida, um PGC, sei lá eu o quê. E olha só, esse Etevaldo, na condição de líder de organização criminosa, por vezes, tá? Acontece desse Etevaldo ter um celular lá no presídio. Por vezes acontece desse Etevaldo aqui conseguir ter contato com o mundo exterior. Até já teve, infelizmente, casos de advogados que cometeram ilícitos de enviar mensagem de um traficante para os seus subordinados do mundo do crime, uma conduta extremamente reprovável, não é verdade? Olha só o que acontece. Vamos supor que esse Etevaldo aqui que esteja preso dê as ordens para um Peter, tá? Peter já tem uma arma lá com ele, assim por diante. E eis que Peter recebe do celular que Etevaldo tinha lá na prisão a ordem para matar Harry, tá? Peter, então, tem a ordem para matar Harry. Peter mata o Harry. Olha só, pergunto para os senhores. Seguindo-se a teoria formal objetiva, quem que é o autor? Seguindo-se a teoria formal objetiva, autor é o Peter. E olha só, o Etevaldo, que está lá preso pela teoria formal objetiva, ele teria direito à redução de 1/6 a 1/3 prevista lá no artigo 29, parágrafo 1º, que diz que se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Olha só, que situação sem sentido. A pessoa que é a mandante, tá? O mandante, ele determina que aconteça o crime. Se não fosse ele dizer, Peter, mate o Harry estaria vivo por aí, né? Ou seja, talvez o Peter nem fosse, não tem nada contra o Harry, ele tá, sei lá, simplesmente quer cometer os crimes sob as ordens do Etevaldo. E eis que, se não fosse a ordem de Etevaldo, Peter nem sequer cometeria o crime de homicídio de Harry. Olha só que situação. Diante dessa situação, surge a teoria do domínio do fato, tá? Que vem a explicar essa situação em que você tem o chamado autor mediato, tá? Autor mediato. Nos termos da teoria do domínio do fato, deve ser considerado autor e não partícipe, deve ser considerado autor, aquele que tem um domínio sobre a ação, consumação do delito, tá? Essa pessoa tem que ser considerada como autora, está bem? Olha só, foi o Etevaldo que tinha, num plano hipotético, domínio sobre essa ação. Ele que idealizou, ele que mandou que fosse realizado o respectivo crime. Então, nessa hipótese, Etevaldo ele tem o domínio do fato. É ele que vai determinar que um fato surja. Essa pessoa que domina o fato responde por autora. Ah, então, Etevaldo, ele aqui, ó, Etevaldo, ele é autor. E o que acontece com o Peter, que é a pessoa que responde? O Peter agora vai ser partícipe? Não. Eles, ambos, serão considerados autores, tá? Eles são aqui considerados coautores. Um porque tem o domínio do fato, à medida que ele determina o cometimento do crime, e outro porque ele, não só porque ele comete o crime de homicídio nos termos da teoria formal objetiva, mas porque ele também tem o domínio do fato. No momento em que ele está disparando contra o Harry Potter, ele tem o domínio do fato. Ele consegue, sim, decidir se vai ou não tirar a vida da respectiva vítima. Está bem? Portanto, nós temos como regra no Brasil, sendo adotada, de acordo com a jurisprudência mais recente, doutrina mais recente, a teoria do
domínio do fato, tá? Que melhor explica a figura do autor mediato. Nesse caso aqui, ó, em que Peter está matando Harry, Peter é considerado autor imediato. O imediato, porque é ele que está efetivamente, imediatamente, realizando o assassinato. Ao passo que o Etevaldo é chamado de autor mediato, tá? Autor mediato, aquele autor distante, tá? É o autor distante. O que mais? Temos uma situação aqui que diz respeito à participação omissiva, tá? Participação omissiva. O que é isso? Participação omissiva diz respeito a até que ponto que a pessoa que se omite, tá? Até que ponto que a pessoa que se omite, ela deve responder pelo concurso de crimes, está bem? Vamos pensar que nós tenhamos um crime sendo cometido aqui em face de Harry Potter, tá? Um crime sendo cometido em face de Harry Potter. Agora Peter está realizando o ato de roubo, tá? Está realizando o ato de roubo aqui sobre Peter. Ah, me passa o dinheiro, me passa o colar de ouro, me passa o que você tiver aí. Tá? Temos Peter realizando esse ato em que a vítima é o Harry. E de longe, temos Júlio dizendo assim, esse Harry bem feito, quem manda sair por aí ostentando esse colar de ouro ridículo, gigante, desse tamanho assim, um emblema de dinheiro, sei lá o quê, e escrito H de Harry bem grande. Bem feito. Ele devia ser roubado mesmo. Eu estou torcendo para que o Peter, tá? Que o Peter ainda dê uma coronhada no Harry Potter. Olha só. O Júlio, que está torcendo pelo sofrimento e pela subtração dos pertences de Harry, ele deve responder como um partícipe pelo fato dele estar se omitindo, pelo fato dele não estar ajudando, pelo fato dele não estar intervindo sobre essa situação? Claro que não. Por quê? Porque os requisitos do concurso de pessoas não são cumpridos. Olha só, o Júlio, ele está realizando uma ação que é efetivamente de atos seus, o tipo penal auditivo, ele está contribuindo causalmente para que o Harry seja furtado, roubado, enfim. Não, ele não está contribuindo causalmente. Mas ele está se omitindo. Se ele intervisse, talvez o crime não acontecesse. Não é assim que funciona. Porque a participação omissiva, tá? Aquele que está simplesmente deixando de intervir, só se aplica para os casos, tá? Para os casos em que se tem uma função de garante, tá? Função de garante. Estamos falando de quem? Estamos falando de policiais, tá? Policiais. Aqueles que têm uma função de garante, eles têm um dever de intervir. Eles têm um dever de intervir. Ou seja, vamos supor então que o nosso Etevaldo esteja cometendo um crime em face de Júlio. Não, eu me perdi aqui. Não, o Júlio estava rindo da cara do Harry Potter, né? Estava rindo da cara do Harry Potter que estava perdendo aqui os seus pertences para o Etevaldo. Nessa hipótese, está bem, em que você tem um cometimento de um crime de uma pessoa em face da outra, o terceiro que está se omitindo, ele não responde por nada. Mas temos uma exceção nos termos da doutrina. Temos um tipo de pessoa que, pelo fato de não fazer nada, responde. Tá? A pessoa que, por não fazer nada, responde penalmente é o policial. Por quê? Porque ele tem a função de garante. Aquele que tem a função de garante, ele responde. Ou seja, vamos supor que o policial não esteja fazendo nada e esteja vendo a vítima ser roubada. Esteja vendo que um grupo de assaltantes vai roubar um banco. O policial não faz nada. Está bem? Atendidos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, né? O policial que não faz nada, ele se omite, ele responde como partícipe, tá? Ele responde como partícipe. E o que é que o policial tem que fazer? Ele tem que fazer aquilo que estiver diante de suas possibilidades. Se ele estiver, por exemplo, perto de um banco, ele viu que tem um veículo distante, viu que tem armas, as pessoas dentro desse veículo estão com armas de alto calibre, estão com, sei lá, submetralhadoras, sei lá eu, e o policial distante estiver sozinho, só com a sua arma Taurus, o policial não pode dar uma de herói, né? Mas ele tem um dever de fazer algo, tem um dever de chamar o comando, ele tem um dever de chamar apoio, não é? Ele tem esse dever de fazer algo. Se ele não fizer nada,
Se ele disser, não, eu só tenho minha arma Taurus, Deus que me livre, eles que assaltam esse banco, eu não quero nem saber. Eu já estou com sorte dessa arma Taurus aqui não explodir no meu pé, na minha coxa, sei lá eu não quero nem saber. O policial que se omite totalmente responde como partícipe que se omite, tá? Partícipe que se omite, está bem? O policial tem que fazer algo. O policial tem que fazer algo. Não é dar uma de herói, sair dando tiro com uma pistola Taurus, né? Mas ele tem que fazer algo. Se omitir completamente, não pode. Próxima situação. Próxima situação aqui, vou responder a questão dos requisitos do concurso de pessoas quando eles não são totalmente cumpridos. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar na situação em que nós tenhamos o Etevaldo mais o Peter querendo cometer um crime, tá? Querendo cometer um crime. E esse exemplo aqui é um exemplo clássico dado pela doutrina. Cada um quer cometer o mesmo crime, ou seja, o crime de furto ou crime de roubo, tá? Cometer um crime de furto ou roubo. E, enfim, eles querem cometer um crime de furto ou roubo. Nisso eles vão invadir e roubar a casa em que está o Harry. Harry está dormindo feliz da vida, tá? Ele está dormindo feliz da vida. E eis que Peter fica do lado de fora, vendo se não vem alguém por perto, e ele fica na tocaia, tá? Peter fica na tocaia, e agora nós temos o Etevaldo entrando na casa, tá? Entrou na casa em que estava o Harry. Eu pergunto, até aqui, na medida em que os dois queriam cometer um furto ou um roubo, nós temos todos os requisitos sendo cumpridos. Os dois têm a intenção de cometer um furto ou um roubo, há uma pluralidade objetiva de agentes, cada um está realizando uma ação, né? O Etevaldo está entrando na casa para furtar, para subtrair os bens, ao passo que o Peter está cuidando, ele está de tocaia, ele está contribuindo para o cometimento deste ato, e eis que acontece algo. Quando o Etevaldo entra nesta casa e lá ele se depara com o fato de já estar dormindo lá e de lá estar o Harry, o Etevaldo, que é um psicopata que tem, sei lá, que distúrbios, ele vê o Harry e ele faz o seguinte, quer saber? Eu vou pegar o Harry aqui e eu vou causar lesões corporais sobre esse Harry e olha só, vou realizar o crime de estupro. A doutrina fala do crime de estupro, tá? Aqui o Etevaldo realiza um crime de estupro sobre o Harry. Eu não vou fazer maiores detalhes porque isso é desnecessário, né? Então o Etevaldo comete o crime de estupro sobre a respectiva vítima e depois ele sai da casa com os bens que ele queria furtar ou roubar e assim por diante. Eu pergunto, o Peter, ele queria que a vítima, que o próprio coitado do Harry, fosse estuprado, fosse torturado, sofresse alguma lesão corporal? Não, ele só queria furtar, no máximo roubar. Tá? E aqui nós temos o que consta no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que diz o seguinte, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Ou seja, ele aqui, Peter não queria saber de estupro, não queria saber de tortura, não queria saber de nada, ele só queria saber de um furto. Então ele responde pelo crime de furto, pela pena de furto. Está bem? Só que, uma vez aplicada a pena deste crime pretendido, neste caso o crime de furto, essa pena será aumentada até a metade, tá? Na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, tá? Ou seja, olha só, se o Peter não fazia ideia de que o Etevaldo era uma pessoa com distúrbios mentais, enfim, queria cometer crimes sexuais, se o Peter não desconfiava de nada, ele só responde pelo furto, tá? Só responde pelo furto. Porém, se o Peter tivesse uma razão para desconfiar, Peter sabe que esse criminoso aqui, o Etevaldo, já cometeu crimes sexuais antes, sabe que ele vai entrar numa casa que vai ter uma pessoa indefesa. Se o Peter tinha uma razão para desconfiar do cometimento de um crime mais grave, daí a pena do Peter continua sendo a pena do crime de furto, mas ocorrerá esse aumento de até metade.
Esta hipótese diz respeito à cooperação dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta, quando uma parte quer um crime menos grave. Outra questão importante, arrependimento, tá? Arrependimento. Doutrina vai dizer que para o arrependimento eficaz, né, de que trata o artigo 15, o partícipe tem que ser capaz de convencer os demais pelo não cometimento. A situação seria o seguinte: vamos supor que nós temos então um crime a ser cometido, furto, em que constam o Etevaldo e consta o Peter. Peter é partícipe, Etevaldo é autor. O Etevaldo entra na casa e desiste de cometer o crime, não é feito nada, tá? O Peter vai responder por furto? Não. Por quê? Porque teve uma desistência voluntária, só vai responder por eventual crime de invasão do domicílio. Está bem? Mas olha só, vamos supor que o Peter que esteja fora, Peter é partícipe, está bem? Peter é partícipe, ele volta atrás, ele não quer mais cometer o crime de furto. Etevaldo já entrou na casa, está bem? Nessa hipótese, para que o Peter não responda pelo crime de furto, ele desistiu já desse crime, o que ele tem que fazer? O Peter, nessa hipótese, tem que convencer o Etevaldo. Ó, Etevaldo, a gente entrou nesta casa, mas você vai deixar tudo aí. Vamos embora daqui. E se o Peter não convence, doutrina, tá? A doutrina não é o Código Penal que fala isso, é a doutrina, vai dizer que o Peter vai responder pelo crime de furto, tá? Peter responde pelo crime de furto, no caso dele não conseguir convencer o Etevaldo a deixar de realizar a respectiva ação. E último ponto dessa nossa aula, circunstâncias incomunicáveis e circunstâncias comunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Está bem? O que acontece? Alguns crimes têm um caráter pessoal envolvido. Está bem? Alguns crimes têm um caráter pessoal. O exemplo clássico, tá? O exemplo clássico diz respeito ao infanticídio. Infanticídio é um tipo penal que é quando a mãe, num estado psíquico específico, tá? Que a mãe, quando ela recém vem a ter o filho, né? A mãe estava gestante, ela recém tem o filho, ela, logo após dar à luz, logo após o momento de concepção aí, acontece, logo após esse momento, acontece o seguinte: parte da doutrina médica, dos estudiosos médicos, dizem que a mulher está em um estado chamado puerperal. É um estado em que ela estaria agressiva. É um estado em que ela está com uma disfunção hormonal e que ela está num estado em que, em função dessa disfunção hormonal, ela associaria o sofrimento da dor do parto com o filho que ela recém deu à luz. E nesse caso, a criança tem que ser mantida de uma distância da mãe, por isso as maternidades, por isso as incubadoras, entre outros motivos, está bem? Para que a mãe não matasse o próprio filho. Tá? Isso seria o estado puerperal. E em função desse estado puerperal, no Código Penal, nós temos que a mãe, está bem? A mãe, ela comete não um homicídio qualquer, 121, ela comete um 123, um infanticídio. Tá? É uma situação pessoal. Essa situação pessoal se comunica com outras pessoas, que quer dizer o seguinte, tá? Vamos supor que o pai desta mãe entregue o filho para ela. Olha só, meu marido, vou supor que a mãe diga para ela: meu marido, me entregue esta criança porque eu quero matá-la, porque ela me causou muita dor e sofrimento. E o pai vai lá e entrega a criança para a respectiva mãe. A mãe comete infanticídio, 123 do Código Penal. Qual que é o crime do pai? É o 121? Não, porque, regra geral, nós temos a teoria monista, o pai vai responder pelo 123, vai responder pelo infanticídio. Outra situação diz respeito ao mensageiro do funcionário público corrupto. Tá? Vamos pensar aqui que nós temos um funcionário público corrupto, tá? Que vende alvarás, e o funcionário público corrupto, ele tem um ajudante, um estagiário, tá? Ele tem alguém, um estagiário, digo, é uma pessoa qualquer, um estudante qualquer, e esse funcionário público se vale dessa pessoa que não tem nenhum cargo na administração pública, não é estagiário, é um conhecido, para pegar o dinheiro, recolhe o dinheiro do suborno, né, o dinheiro da corrupção. Eu pergunto, essa pessoa aqui, ó,
que é o mensageiro do funcionário público corrupto, mas é um particular, é o mensageiro do funcionário público corrupto, é funcionário público? Não, é um particular. Porém, qual que é o crime que essa pessoa comete? É o 317? É o 333 do Código Penal? É a corrupção passiva ou é a corrupção ativa? O que essa pessoa comete? Neste caso, o mensageiro ele é colocado como funcionário público, ou seja, o mensageiro responde como se funcionário público fosse. Ele responde pelo crime de corrupção passiva. Por que ele responde por corrupção passiva? Porque a elementar do tipo se compartilha, tá? Aquilo que é elementar do tipo se compartilha. Ou seja, o fato de estar cometendo um crime com um funcionário público faz com que um crime que só poderia ser cometido por funcionário público, que é um crime próprio, né, corrupção passiva, isso que é elementar do tipo penal, isso que é intrínseco ao tipo penal, é compartilhado com os demais envolvidos. Isso também nos termos do artigo 30 do Código Penal. Então, vamos repassar o que nós vimos. Nós vimos hoje concurso de pessoas, tá? Um dos últimos tópicos da nossa disciplina, e já começamos com a observação que o concurso de pessoas que a gente estudou aqui nos termos do artigo 29 do Código Penal se aplica aos tipos penais monossubjetivos. Os tipos penais plurissubjetivos ou de concurso necessário não têm a incidência do artigo 29, tá? Porque é implícito que você tenha aí uma situação de concurso necessário, o crime de associação criminosa e assim por diante, tá? A associação criminosa não tem autor e partícipe. Para a associação criminosa, são todos autores. Vimos os requisitos do concurso de pessoa, que envolve a pluralidade de agentes, identidade de infração, contribuição de cada um dos agentes, cada um dos agentes tem que participar e deve haver um liame subjetivo entre eles. Vimos a situação específica que é da autoria colateral, quando há um crime sendo cometido ao mesmo tempo por desconhecidos, pessoas que não tinham aí um domínio, aí não tinham discutido, as pessoas não estão com liame subjetivo, elas não planejaram o cometimento dessa crime, mas as duas pessoas cometem o crime ao mesmo tempo. São os dois desconhecidos que disparam ao mesmo tempo contra a vítima. Vimos, na sequência, a relevância da distinção entre autoria e participação. Na autoria, se tem uma situação em que o autor responde pela pena cheia, por assim dizer, mas o partícipe pode ter direito a uma redução nos termos do artigo 29, parágrafo 1º. Vimos quais são as teorias envolvidas aqui. Vimos que no primeiro momento foi aplicada a teoria formal objetiva, em que era considerado como autor aquele que efetivasse a ação prevista no tipo penal, aquele que subtraísse a coisa, disparasse com a arma de fogo e assim por diante. Essa teoria se mostrou insuficiente por conta das situações em que você tem os autores mediatos. Pelo fato de haver autores mediatos, que são as pessoas que são as mandantes do crime, as pessoas que são as responsáveis pelo efetivo cometimento do crime, por conta dessas situações, passou-se a adotar agora já com maior incidência a teoria do domínio do fato, que vai dizer que aquele que domina o contexto circunstancial, a ação e a sua consumação, essa pessoa deve ser considerada autora também. Essa pessoa é também autora, está bem? Na teoria formal objetiva, por um critério de exclusão, aquele que não realiza a ação prevista no tipo penal é sempre partícipe. Já na teoria do domínio do fato, aquele que tem um domínio sobre as circunstâncias, essa pessoa deve ser considerada como autora. Vimos que com relação à participação omissiva, regra geral, ninguém responde. A participação deve ter uma efetiva ação, uma efetiva contribuição. Só responde por participação omissiva aquele que tem o dever de garante, quem seja o policial. Vimos o quadro de cooperação dolosamente distinta, que é quando uma das pessoas envolvidas não quer aquele tipo penal. Nessa hipótese, nos termos do artigo 29, parágrafo 2º, ela responde ou pelo crime que ela quis, ou então, se previsível que poderia ser cometido um outro crime, ela vai responder ainda pela pena do crime que ela quis, porém com um aumento até a metade. Vimos que o partícipe, para que ele possa usufruir do arrependimento previsto lá no artigo 15, né, arrependimento e posteriormente, tanto arrependimento eficaz como arrependimento posterior, ou seja, o artigo 15 e o artigo 16, o partícipe tem que ser capaz de convencer o autor, senão ele vai responder pelo crime
Sim, ele não faz jus daí ao arrependimento. E por último, nós vimos as circunstâncias comunicáveis nos termos do artigo 30, em que uma situação, quando for pessoal e prevista como nuclear do tipo, prevista no núcleo do tipo, vai ensejar um compartilhamento dessa circunstância, de modo que os envolvidos vão responder pelo mesmo crime, né? Reforçando a ideia da teoria monista ou unitária. Ou seja, o particular responde por corrupção passiva juntamente do funcionário público, o pai responde por infanticídio juntamente da mãe pelo caso de eventual cometimento do crime contra o filho que recém foi dado à luz, e assim por diante. Com isso, vimos concurso de pessoas. Um último detalhe, né? Quando se fala em concurso de crimes culposos, não se aplica a autoria e participação, porque não há a possibilidade de se discernir uma contribuição mais ou menos relevante. Quando se tratando de crimes culposos, não há que se falar em concurso, portanto, são todos autores dos crimes culposos. Com isso, finalizamos a aula de hoje e até a próxima.